quando o pastor Daniel pediu para que eu falasse, eu estava orando e Deus me deu uma palavra que falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos. E antes disso eu estava pensando, né? Termina ano, começa ano, a gente faz aquela conta, o que foi bom, o que não foi bom, não é verdade? Naquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu estou mais ou menos. E no final do ano a gente vê as nossas metas, o que a gente conseguiu, a gente se alegra. O que a gente não conseguiu e fala, puxa, né? Deus não, Deus é maravilhoso, mas a gente que muitas vezes não faz aquilo que a gente deveria. E a gente fica, né, no déficit. Puxa, eu deveria ter orado mais, deveria ter lido mais a palavra, deveria... Sei lá, tem tantas coisas que a gente precisa melhorar. E no começo do ano a gente tem sempre essa disposição de ir além, não é? Ir além do que a gente foi. Agora, a gente percebe que Deus, o projeto de Deus para cada um de nós é que a gente cresça. A palavra de Deus, e Paulo nas suas cartas, ele fala que a gente deve crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É ou não é verdade? Então, Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, que nós prosperemos espiritualmente em todas as áreas da nossa vida. E isso é muito importante, porque a gente fica estagnado, a gente vai para trás, não é verdade? A gente tem que sair da famosa zona de conforto, que é uma palavra que tem sido comumente usada, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe aquilo que a gente não é bom. Certo ou errado? Existem coisas que a gente é bom, né? Existem áreas da nossa vida que a gente até que está bem. Tem outras áreas que a gente está mais ou menos ruinzinho. E a gente precisa pedir a Deus para que o Espírito Santo potencialize aquilo que a gente é bom, certo? Que fique que a gente melhore. E aquilo que a gente não é tão bom, que Ele nos ajude a melhorar, certo? E a gente vê que as pessoas se inspiram em campeões, certo ou errado? A gente quer se inspirar em pessoas boas, pessoas que obtiveram sucesso. Por exemplo, desde que o Ayrton Senna morreu, que era o nosso herói, a gente está meio órfão, não é verdade? Porque o Ayrton Senna era orgulho do Brasil, certo ou errado? Ele conseguiu ser uma unanimidade até maior que o Pelé. Porque o Pelé, apesar de ser um excelente, o melhor jogador, mas acontece que na área pessoal ele não era um exemplo inspirador para cada um de nós, certo ou errado? E o Ayrton Senna não, ele era uma pessoa, ele tinha fundação, e como ele morreu no auge, no ápice da carreira, né? A gente fica com aquela sensação de que ele foi imortalizado, um ídolo. Então, a pessoa que nos inspira. E a gente precisa disso. A palavra de Deus nos mostra, oferece pessoas que nos inspiram. E eu queria, assim, nessa noite, compartilhar com vocês e pensar num homem que nos inspira tremendamente, que é o rei Davi. Certo ou errado? O rei Davi nos inspira. É um homem que a gente olha e fala, puxa vida, Deus até fala, é o homem segundo o meu coração. Hoje, os judeus esperam o Messias, mas assim, o modelo que eles têm de Messias é o rei Davi. Porque ele influenciou tanto a história hebraica, não somente a história hebraica, como a história mundial. Jesus Cristo descende de Davi, certo ou errado? Então Davi é um homem que a gente tem que olhar e se inspirar, um homem que é modelo. Mas, como todo homem que é forte, inspirador, a história, a vida dele, não foi somente de vitórias, de conquistas. Ele teve momentos de dificuldade, como nós. Às vezes a gente pensa, não, um homem que é vitorioso, um homem que é campeão, um homem que é inspirador, ele não teve problemas, não. A nossa história, ela não é linear, ela tem os seus altos e baixos. E muitas vezes a gente só vê o ápice e esquece das lutas, das dificuldades. E por que eles tiveram lutas e dificuldades?
para demonstrar para você e para mim que as nossas lutas e dificuldades fazem parte do pacote dessa vida, certo? E no momento da luta, dificuldade, é a situação em que Deus se utiliza para trabalhar a nossa vida. E aí depende da gente. Veja bem, vamos lembrar. Davi, ele foi ungido por Samuel, que foi o grande profeta, né? Ungido para ser rei. Ele era adolescente. E a vida dele estava crescendo, né? Quando ele foi ungido rei, estava aqui e começou a crescer. E o que aconteceu? Davi mata Golias. Um rapaz de 15 a 17 anos, me parece mais ou menos a idade que aconteceu isso. Ele era adolescente. Ele venceu a maior batalha da vida dele. Venceu Golias. Então ele estava subindo. A vida dele estava, sabe, indo a pique não, estava, sabe, naquela subida assim tremenda. Estava na reta ascendente. Depois, o que aconteceu, querido? A vitória sobre Golias foi uma situação tão maravilhosa, tão tremenda, porque um garotinho venceu um gigante e trouxe uma grande vitória para o povo hebreu, que estava desesperado, porque 40 dias Golias falava, afrontava e colocava medo no povo hebreu. Aí, Davi, um pastorzinho, um adolescente, foi lá e, na força do Senhor e com uma funda, derrubou o grande inimigo de Israel. Aí o que aconteceu? A vida dele estava... Depois, o que aconteceu? Essa grande vitória. Nossa, imagino um adolescente falar, puxa vida, que coisa tremenda, o povo hebreu devia carregar Davi nas costas. Falei, esse é o nosso herói. O que aconteceu? Ele saiu de um simples pastor e ele fez parte da elite do exército de Saul. Que coisa tremenda, né? Então Deus agindo na vida dele, Deus abençoando e as coisas acontecendo, e ele lá, quer dizer, ele estava lá cuidando das ovelhinhas. Depois da vitória de Davi, ele já estava no reino, já estava sendo o assessor de Saul, que era o rei. Então imagina, crescendo. Aí aconteceu algo na vida dele, o ciúme de Saul, que começou a perseguir Davi. E aí começou a grande dificuldade. Queridos, depois de uma grande vitória, o que acontece? Vem a luta. É verdade. Depois de uma grande vitória, a gente está tão feliz, vem a grande luta. E tem uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. A gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. As vitórias às vezes mascaram as coisas que a gente precisa melhorar na nossa vida. E o que aconteceu? Davi, quando ele achava fez tudo certo, era o herói nacional, unanimidade entre o povo de Israel, Saul se levanta contra ele e o persegue e quer matá-lo. E aí aconteceu a luta, a prova de Davi. Ele teve que fugir. Um homem que tinha uma posição no reino teve que fugir. Imagina você viver foragido, você viver, sabe, sem família, sabe? E aí o que aconteceu? É uma luta tão grande, e se juntaram alguns homens que tinham dificuldades, e ele formou um exército de desqualificados, só gente que estava devendo, que tinha problemas. Eram 400, viraram 600. Mais ou menos a história diz que esse tempo que ele foi perseguido foi um tempo de 10 anos. Agora imagina, no começo Davi devia estar puxa, venceu, mesmo perseguido, ele estava lá firme, crendo na palavra e na unção de Samuel sobre a vida dele. Não é verdade? Ele estava lembrando, Samuel ungiu a minha vida, eu vou ser rei de Israel. Acontece com o passar do tempo, a luta, a dificuldade, sabe, a prova, tem a capacidade muitas vezes de
arrefecer a nossa fé, a de tirar o ânimo. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, com tanta perseguição, tanta luta, ele falava, e Davi falava, eu não fiz nada de errado. Imagina, ele foi injustiçado, perseguido, caluniado. Ele que não tinha feito nada, muito pelo contrário. Ele tinha feito tudo certo, era herói, mas injustamente ele foi perseguido. E quantas vezes acontece isso com a gente? A gente é injustiçado, a gente é perseguido, não é? Pessoas se levantam com tanta inveja contra as nossas vidas. E aquilo, sabe, é uma luta para a gente, porque a gente não consegue lidar com isso, com injustiça. A vontade nossa é, né, pegar o porrete, né, ir atrás e agir com a nossa força. Davi, no período que ele foi perseguido, ele poderia ter matado Saul, certo? Pelo menos em 2 oportunidades. Ele não, de maneira nenhuma, se levantou contra Saul, ou seja, ele estava fazendo tudo certo. Mas parece que as coisas, o vento estava contrário. E acontece isso com a gente está fazendo tudo certo, buscando a Deus, tentando, sabe, ser fiel. E parece que os ventos são contrários. Você fala, Pai, misericórdia. Misericórdia. E assim foi. Imagina, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E ele na mesma situação. Querido, querida, eu não sei essa noite, você que nos assiste pela internet, talvez você tenha situações na sua vida que você está lutando. Você fala, Deus, parece que eu não vou conseguir. Parece que o filme não vai mudar. Porque as condições são totalmente contrárias, complicadas. E a gente pode, assim, de uma maneira, aprender com Davi e falar, puxa vida, não sou somente eu que passo por luta, perseguição e injustiça. Davi passou. E a gente tem que lembrar que isso faz parte do curso. Por quê? Não é que Deus queira que a gente sofra, não. Nós somos provados para sermos aprovados. Então, a crise, a luta, se você está passando crise e luta, meu querido, dê glória a Deus. É difícil dar glória a Deus na luta. Ah, Deus! Mas dê glória a Deus. Por quê? Porque é o ambiente de Deus. É o ambiente preparado por Deus para trabalhar a tua vida e a minha vida. Amém? Então, se você está em luta, em crise, fala, Senhor, obrigado. Porque nesta luta, nesta crise, eu quero me posicionar. E eu, acima de tudo, porque eu quero que nesta crise eu te busque, o Senhor trabalhe a minha vida. Vamos perceber, todos os homens de Deus na Bíblia foram trabalhados, forjados na crise. E da crise eles saíram melhores. O projeto de Deus para você e para mim é que na crise, na luta que nós estamos enfrentando, eu também, queridos, essa palavra é para mim em primeiro lugar. Nós sairemos melhores. Amém? Agora, existe um segredo, existe algo que nós precisamos fazer. E a gente tem que retomar as promessas de Deus, temos que lembrar das promessas de Deus, temos que orar a palavra, temos que buscar Deus, para a gente se manter na rota. Na Bíblia, você pode ver, Abraão esperou 25 anos para a promessa se estabelecer na vida. A grande palavra-chave do cristianismo é perseverança. A gente precisa perseverar na fé. Por quê? Porque essa é a chave da nossa vitória. Perseverança.
E o que aconteceu? Davi, em todo esse período de 10 anos, ele ia para as batalhas, ele tinha o exército dele, fugia por todo o território de Israel. Davi estava lá com o exército dele fugindo. Sabia que Saul está atrás de você. Fugia. E ele tinha sempre um sacerdote com ele, que estava lá para buscar, para abençoar. Então ele estava lá com o sacerdote. Qualquer coisa ele pedia, pede ao Senhor aí. E o sacerdote, Abiatar, dava a palavra de Deus para ele. Então ele estava lá, nesses 10 anos. Só que com o passar do tempo, essa fé se arrefeceu. Davi ficou em crise. Vocês já tiveram essa oportunidade, eu vou ler o texto daqui a pouco, a gente só está conversando, tá? Vocês já tiveram passaram por essa situação, né? De usar o GPS, certo? Aí te dá, quero ir para tal lugar. Coloca lá no GPS, ou Waze, ou Google Maps, sei lá. Aí você vai lá dirigindo. Só que às vezes a gente está dirigindo, né? Ou aquela mulher que fala no Waze, lá, você não entende direito, ou sei lá, você se confunde. Aí você pega o caminho errado. O que acontece? Você tem que fazer uma volta, dá um trabalho, não é verdade? Aí você fica nervoso, aí você fala, meu Deus do céu, e agora para onde eu vou e tal? E tem que dar uma volta para retomar o caminho. É assim, queridos, na nossa caminhada cristã, muitas vezes, a bússola, o GPS, a palavra de Deus, a gente se confunde, a gente perde o caminho, e a gente se atrapalha, e ao invés de ir para cá, a gente vai para lá, né? Aí fica mais longe, e para você retomar o caminho dá mais trabalho, certo ou errado? Agora, a boa notícia é o seguinte, que não existe desse caminho que não seja transformado se a gente buscar Deus. Deus nos tira da perdição, do caminho complicado e nos coloca de novo no prumo. Então, eu gostaria de ler o texto, por gentileza. Olha só que coisa, queridos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 27, 1, olha só. Era no final desses 10 anos, quando Davi, depois de tanta luta, perseguição, noite mal dormida, essa crise, angústia, ele falou assim, olha só, disse porém Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Não há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Segura um pouquinho o texto aqui. Olha só que coisa. Um homem que foi ungido por Samuel, o grande profeta, e ele declarou, você vai ser rei de Israel. E depois, quando ele venceu Golias, as pessoas, o povo falava, esse é o rei de Israel. Até o povo reconhecia que ele era o rei de Israel. Mas depois de 10 anos de perseguição, de luta, de crise, de angústia, ele já começou a duvidar. Você percebe que ele desiste daquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele falou, pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Se Deus tinha prometido que ele seria rei, como ele vai perecer na mão de Saul? Mas veja bem, Davi desistiu do sonho, da promessa de Deus. O grande Davi. Isso acontece às vezes com a gente desiste daquilo que Deus nos promete. Mas glória a Deus que Deus não desiste da gente. Amém? Deus não desiste. Sabia que Deus acredita mais na gente que a gente em nós? Por que Deus acredita mais na gente? Segura um pouquinho o texto, obrigado, queridos. Por que Deus acredita mais na gente do que a gente em nós mesmos? Ele enviou o Filho dele, o que ele tinha de mais precioso, Jesus Cristo, para resgatar a minha vida e a tua vida.
Ele investiu o melhor para nos resgatar. Deus acredita mais na gente do que a gente, na gente mesmo. Por isso, querido e querida, sabe, ao olhar isso, às vezes você pode estar sentindo isso. Ah, já foi, já passou meu tempo, misericórdia. Não. O que ele fez? Além dele desistir, ele foi para a terra dos inimigos, filisteus, os inimigos dos hebreus. Ele foi buscar refúgio na terra do inimigo. E aí, veja bem, ele orou? Não orou. Fez a coisa da cabeça dele. E tantas vezes a gente faz coisas das nossas cabeças, né, queridos? A gente não busca Deus, a gente acha que eu estou sentindo. Fala assim, eu estou sentindo isso. Então você sente errado, faz besteira. E às vezes a gente fala, ai Deus, por quê? Deus fala, meu querido, você decidiu errado, você não entendeu, você se precipitou. Davi, ele tomou a decisão errada. Ele foi para a terra dos inimigos. Vamos caminhar no próximo texto? Que coisa, queridos, que coisa. Aí ele chegou para o rei lá, filisteu Aques. Ele falou, se achei mercê a tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Ou seja, você vê, ele tinha um cargo, ele era para ser rei de Israel. Depois de 10 anos ele desistiu tanto que ele, nem assessor do rei ele estava se colocando, ele estava colocando abaixo. Vai vendo, indo no território inimigo, se rebaixando, né? 6, por gentileza. Então ele deu Aques, naquele dia, a cidade de Ziclag. Pelo que Ziclag pertence aos reis de Israel até hoje. Sabe o que quer dizer Ziclag, queridos? Ziclag quer dizer tortuoso, sinuoso, apresenta curvas. Aí, Davi foi para Ziclag, achando que estaria seguro lá. O que acontece com a gente? Oh, meu Deus do céu. A gente vê que não está dando certo, está demorando. Eu vou fugir. A gente foge de Deus. A gente foge da igreja, foge de Deus, foge daqueles irmãos. Aquele irmão que ora bastante, fervoroso, você foge dele porque você fala, não quero. Eu vou meu caminho aqui que é melhor, porque, já deu, cansei. E a gente fica no território inimigo. E o que acontece no território inimigo, meu querido, minha querida? É o lugar onde a gente fica mais vulnerável. Davi estava vulnerável. Ele passou 1 ano e 4 meses em Ziclag. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Aí o que aconteceu? Ele ficou lá lutando. E aí você vê que Davi, ele lutava de uma forma... Ele ia nas cidades, ele matava todo mundo, ele era tão implacável, tão duro, sabe? E ele abdicou do sonho, abdicou da promessa. Misericórdia, queridos. Vai vendo, a gente percebe nessa história, nessa trajetória, o perigo da gente deixar o nosso coração adoecer por causa da frustração. A promessa que demora muito traz doente coração, como dizem os provérbios. O coração de Davi estava doente. Ele estava desanimado, estava frustrado, estava triste. Não buscava a Deus mais. Por quê? Porque a promessa demorou. Só que a gente esquece que Deus... Ele tem o tempo para tudo, não é verdade? Deus prepara a gente, Deus prepara o ambiente, é toda uma situação, é muita coisa que Deus está preparando para a gente vivenciar a bênção, a promessa. Mas Ele prepara primeiro a gente, prepara o ambiente, queridos. E Davi não teve paciência, ele largou mão. Aí o que aconteceu? A gente percebe que começou com uma fuga e foi indo, ele foi indo. Aí a gente percebe que
havia um círculo vicioso na vida de Davi. Fuga, desesperança, frustração, tristeza, sabe? Círculo vicioso, isso acontece com a nossa vida. A cada passo que a gente dá distante do Senhor, a gente entra num círculo vicioso. Aí o que acontece? Ele fugiu, foi para a terra do inimigo, começou a lutar contra nós. E aí o que aconteceu? Havia uma batalha entre os filisteus, porque Aques era rei de uma tribo, de um povo filisteu, mas todos se juntaram para lutar contra os hebreus. Olha só como é uma coisa progressiva. Davi queria lutar contra os hebreus. Imagina, queridos, lutar contra o povo dele, o povo que antigamente ele seria o rei. Ele depois, vamos colocar, acho que é no próximo. E olha só, o rei, ele confiava em Davi, porque ele falou, olha, fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo Israel, ele que será por servo para sempre. O rei achava, poxa, ele vai ser meu servo. Um homem que foi designado para Deus para ser rei, a ser servo de filisteu, que era inimigo do povo de Deus. Imagina, assim, o círculo vicioso, a crise, ou como ele estava longe dos caminhos do Senhor. O que aconteceu? Aí ele quis entrar na batalha com os filisteus. Aí Aques todo feliz, né? Porque ele tinha 600 homens, os homens eram... O exército de Davi não era fraco não. Eles eram bons de guerra. E Aques todo feliz falou, para os outros reis filisteus, eu estou com Davi aqui, esse homem é fera. Os reis falaram, o quê? Você vai trazer esse homem, ele vai se virar contra a gente. E o que aconteceu? Davi teve que voltar com a malinha de volta para a cidade dele, que era Ziclag. Né? Ele foi lutar a luta errada, aí teve retaliação. Vamos no versículo, no capítulo 30, por gentileza, o próximo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas, que também eram inimigos históricos de Israel, tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferida e queimado. Ou seja, quando a gente vai para o terreno do inimigo entrar na luta que não é da gente, a gente abre porta para retaliação, não é verdade? O inimigo aproveitou e falou, foram lá na cidade de Davi, queimaram tudo, pegaram mulher, filho de todo mundo, pegaram os bens e fugiram. Agora imagina, queridos, Davi agora não tinha cidade, não tinha família, não tinha bem, não tinha nada. 10 anos fugindo e trabalhando à toa, quando chega tudo queimado, tudo detonado. Que coisa, queridos. E essa é a realidade. Quando a gente sai dos caminhos do Senhor, quando a gente entra nesse atalho, a gente vai perdendo, a gente só perde, a gente não ganha. E Deus deixou, Deus permitiu, por quê? Porque Deus quer que a gente se toque. E Deus conspira a favor. Depois a gente vai ver nessa história que Deus conspirou a favor de Davi. Por quê? Na loucura dele e na confusão, ele foi lutar com os inimigos, certo? Contra o povo dele. E Deus não permitiu que ele lutasse. Quer dizer, já tem a mão de Deus impedindo que ele fizesse besteira maior. Então, se você está perdido, minha querida, como Davi, assim, numa situação tão difícil, e você fala, poxa, não dá certo, creia que Deus está conspirando a teu favor. Ele não esqueceu de você nem de mim, amém? Deus é fiel, Deus é tremendo. Então, olha só o que aconteceu. Davi chega em Ziclag, na cidade dele, e vê a situação complicada do jeito que está. Vamos para o versículo mesmo 27, querida. Olha só, tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. O próximo.
Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Olha só que situação. Olha só, agora, longe de Jesus acontece isso. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Imagina a angústia, imagina o desespero. Chorar até não ter mais força. Homens de guerra, varões que estavam acostumados com as batalhas mais fortes e poderosas, tiveram uma crise, choraram como criança. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Jezreelita e a Abigail, a viúva de Nabal carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Vou parar ali, a gente segura um pouco esse texto. Veja só, angústia, amargura. Quando a gente está longe do Senhor, a gente sente isso, angústia, amargura, desesperança. Ele estava desesperado. Agora imagine, olha só que coisa. Davi, ele foi rejeitado pelos hebreus, certo? Porque Saul depois estava perseguindo. Foi rejeitado pelos filisteus. Por quê? Ele foi lutar a batalha, os filhos de Deus falou, aqui não, bonitão. E Davi também foi rejeitado pelos seus exércitos, seus amigos. Por quê? Porque o exército dele queria apedrejar. Eles ficaram tanta amargura, queriam matar Davi. Vê se pode. Então ele foi rejeitado por todo mundo. Agora, queridos, isso que é lindo em Deus. Ele teve tantas decisões erradas, certo? Nesses 10 anos, tantas decisões erradas. Mas em meio a essa crise, essa dificuldade, ele estava no olho do furacão. Ele teve uma decisão certa. Vamos ver? Aqui, ó. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi tomou força no Senhor, porque ele não tinha mais força. Queridos, a nossa força não é nossa, é do Senhor. Na nossa força a gente não consegue nada. Nós precisamos da força do Senhor. Vamos para o próximo, por gentileza. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Abiatar era o sacerdote, buscou a Deus. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Veja bem, em todas as decisões erradas ele não buscou a Deus, mas agora ele falou: vou buscar a Deus, não tem jeito. Ele buscou a Deus. E o Senhor, que a palavra diz em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele buscou a Deus, o Senhor respondeu. O Senhor falou: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. O próximo. Partiu, pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. Veja bem, ele teve a resposta de Deus. Deus o reanimou e falou: vai, eu vou ganhar. Vai, você vai ganhar. Aí ele trabalhou debaixo, andou debaixo de uma palavra. Queridos, nós precisamos andar debaixo da palavra do Senhor para nós. Quando nós andamos debaixo da palavra do Senhor, nós temos a vitória, nós prosperamos. Quando nós andamos debaixo da palavra do homem, debaixo da palavra de pessoas, a gente se dá mal. Mas se a gente andar debaixo da palavra do Senhor, nós teremos êxito. Aconteceu com Davi isso. O que aconteceu próximo? Aleluia. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, porque 200 cansaram. Pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Você vê aí que Davi, ele viu um homem, ele foi bom, ele podia ter matado, mas ele mostrou misericórdia. O que aconteceu? Deram-lhe também um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu, recobrou então alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és e tu e de onde vens? Respondeu o moço: egípcio, sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Aí o que aconteceu? Aí ele falou: nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado do sul de Caleb pusemos fogo e Ziclag. Ele contou
toda história, fofoqueiro. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. Segura um pouco. Ele buscou a Deus, se animou no Senhor. Deus falou: vai que você vai vencer. E acima de tudo, Deus deu a direção. Deus dá a direção se a gente busca o Senhor. Se a gente buscar o Senhor, Ele nos dá a direção, Ele nos anima, Ele nos fortalece. E aí o que você vê? Davi, ele estava perdidão. O GPS dele estava com defeito, ele estava com defeito, mas ele voltou a Deus, acertou a vida, alinhou com Deus. Quando ele buscou a Deus, Deus imediatamente falou, deu a direção, deu o alento, e ele foi atrás reconquistar o que ele perdeu. Por quê? Queridos, as coisas não vêm de graça. A gente erra, tem um preço. A gente tem que correr atrás do prejuízo, certo ou errado? Isso é obrigação, ou não é obrigação, é responsabilidade nossa. Deus falou: tudo bem, eu perdoo, eu ajudo, mas agora é contigo. E Davi foi atrás. Davi foi atrás com os 400 homens. Vamos lá? E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Só um segundo. O inimigo faz festinha quando a gente se dá mal, sabia? O inimigo faz festinha, ele se alegra, tal, mas a alegria dele vai durar pouco. Amém? Porque olha só o que aconteceu. Glória a Deus. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde. Diz o seguinte, ou seja, a batalha não foi fácil, mas eles foram na força do Senhor. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montavam um camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Restituição. Mas para haver restituição é necessário a gente buscar Deus e a gente fazer a nossa parte. A gente pensa que tudo vem de graça. Não. A gente tem que pagar um preço. A gente tem que fazer. A gente tem que se esforçar. A gente tem que ir atrás. Queridos, a vida com Deus é uma vida emocionante, queridos. Mas é a melhor vida, com a melhor pessoa, Jesus Cristo. É maravilhoso. Ele não desiste. Você vê, Davi desistiu. Mas em nenhum momento Deus desistiu dele. Ele conspirou de uma forma tão tremenda para que Davi se tocasse, Davi caísse em si, Davi reconhecesse que ele estava errado, que ele precisava mudar o rumo da vida dele. Que coisa tremenda! Meu querido, eu não sei qual é a sua Ziclag esta noite, mas Deus pode transformar se você se animar no Senhor, se você buscar o Senhor, se você te arrepender. Arrependimento é mudar de atitude. Davi se arrependeu, Davi mudou. Olha só, que coisa maravilhosa. Quando ele buscou a Deus, aquele círculo vicioso que tinha se estabelecido foi quebrado, amém? Começou o círculo virtuoso. Ele buscou a Deus, se animou no Senhor, Deus deu a direção, Deus deu a estratégia, Deus deu força, ele foi lá, conquistou e voltou com todo o que havia sido perdido. Mas o lindo não é somente isso. Olha só que coisa. Essa batalha que Davi não foi, sabe que os filisteus se levantaram contra os hebreus? Foi a batalha que os filisteus ganharam dos hebreus e Saul morreu. Ele estava pertinho da promessa. Depois de um tempo, os anciãos de Judá foram até Davi e o ungiram rei em Hebrom. Ele estava perto da promessa. Ele estava desistindo, mas ele estava tão perto da promessa e ele não sabia. Querida, não sei se pode estar muito perto da promessa,
Mas se você estiver fora do caminho, fora da direção, você vai perder a oportunidade de vivenciar a bênção de Deus na sua vida. Queridos, é uma história maravilhosa, não é? Ou seja, realmente Davi é o herói. A gente percebe que ele foi excelente, foi tremendo na luta com Golias. Teve um momento de crise, de dificuldade, 10 anos que ele viveu perdido, mas ele buscou o Senhor. E a coisa linda é o seguinte: ele viu a situação a crise, é uma situação tão desesperadora que ele buscou, ele lembrou. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por uma crise tão grande, uma situação tão desesperadora, para a gente se lembrar de Deus. E se a gente falar: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus ouve, Deus nos ajuda. Deus não desiste da gente. Deus não desistiu de você. Deus tem um plano na tua vida, na minha vida. Deus não desistiu. Deus quer que a gente vivencie e tenha experiência. Porque é o seguinte: imagina depois isso que ele viveu, ele vai contar a experiência e testemunho para os filhos, para as pessoas ao lado. Fala: olha, isso que você viveu, essa dificuldade, essa luta, Deus vai redundar em bênção se eu e você nos posicionarmos, buscarmos ao Senhor. Então, esta noite, queridos, é uma verdade que a gente não pode fugir. Nunca é tarde para o arrependimento. Veja, Davi estava quase perdendo a bênção se tudo aquilo que ele havia programado, né, como homem, acontecesse. Mas Deus estava cuidando dele. Deus está cuidando da sua vida. Mesmo que você não sinta, não perceba, Deus está cuidando da sua vida. E Deus é o maior interessado no teu bem, no meu bem. Deus nos ama mais que tudo. Então, as crises são para nós buscarmos a Ele. As crises são para Ele melhorar o que está ruim. As crises são para a gente falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Transforma o meu coração. Esse pecado, ou essa inclinação errada, ou esse momento, sei lá. Às vezes a gente está com amargura, com frustração. Veja bem, Davi agasalhou isso. Imagina a raiva que ele devia ter de Saul, ser perseguido injustamente. Tantas coisas no coração, e às vezes a gente carrega isso no coração. Deus quer nos libertar, Deus quer nos transformar, Deus quer nos curar, Deus quer nos renovar. Por isso, querido, querida, esta noite, no começo do ano, é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de buscarmos ao Senhor e falarmos: Senhor, eu errei. Eu quero voltar para o teu caminho. Eu quero voltar para a trajetória que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vale a pena servir, seguir e buscar o Senhor. Não existe ninguém que nos ame mais do que o Senhor. Não existe ninguém que nos queira bem e queira um melhor futuro para a gente que o Senhor, queridos. Então, esse ano, vamos correr para o Senhor. Amém? Vamos correr em direção a Ele. Vamos nos consagrar. Vamos orar mais. Vamos ler mais a palavra. Vamos ser mais fiéis. Sabe, a gente precisa se libertar das coisas que nos amarram, o amor a este mundo, ao humanismo, o secularismo, as redes sociais. Sabe, queridos, é tudo entretenimento para tirar a gente do foco. O mais importante é a palavra. E Deus é tão lindo que Ele fala: se a gente é fiel no pouco, sobre o muito,
Ele acrescenta. Sabe, Deus, lógico que a gente quer crescer, mas Deus olha aquilo que você é fiel. Se você, uma coisa tão pequena, você é fiel a Deus, Deus olha isso, Deus não despreza. Muitas vezes o homem, você é fiel no pouco e ele fala, não, quero mais. Não é? Esse mundo corporativo é isso aí, o desempenho, quero mais, comprometimento. Quero mais, não sei o quê, tem que ser igual porco, né? Eles falam aquela história lá do comprometimento, etc. Misericórdia, o homem é assim, e a gente está lá, se mata. E Deus não, Deus é misericordioso, amoroso, e às vezes a gente, né, não tem as prioridades, a gente troca. Uns dá o melhor para o Senhor, buscar o reino dele em primeiro lugar, o resto ele acrescenta. Amém? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque a Tua palavra não volta vazia, há poder na Tua palavra. A palavra nos fortalece, nos dirige, nos restaura. A Tua palavra nos inspira, nos renova. Obrigado, Senhor, porque Ele é alimento para as nossas vidas. Obrigado por cada um que veio aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou conosco, obrigado porque o Senhor agiu, obrigado porque o Senhor salvou vidas, obrigado porque o Senhor curou vidas, obrigado porque o Senhor restaurou vidas. É o Senhor que faz isso, é o Senhor, a obra é Tua, Pai. Por isso eu despeço os Teus filhos, sabe, que a graça do Senhor, o amor de Deus, paz e as consolações do Espírito Santo sejam com o Teu povo, hoje e eternamente, e leva todos em paz, ó Deus, com os Teus anjos guardando para seus lares. E eu declaro que os lares, todos os lares aqui representados, eu declaro a Tua paz, a Tua bênção, a Tua restauração, a Tua vida em cada lar, Pai. E eu, Senhor, clamo que aquelas famílias que têm pessoas que ainda precisam de salvação, que o Senhor traga salvação em todas as famílias, Pai. Que este seja o ano da salvação de vidas. Que esta igreja, este ano, muitas vidas sejam salvas, transformadas, restauradas, discipuladas nesta igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Vá em paz.